te motiva a trabalhar com algo que as pessoas consideram difícil de se vender? Tem duas coisas, Lucas, que as pessoas não são abertas a falar. Qual é o maior erro que os vendedores cometem na abordagem inicial sobre seguro? É querer empurrar o produto. Esse é o maior erro, assim. Dentro da tua jornada, qual foi a história de sinistro que mais te marcou? Aquela situação, ela me marcou muito, porque ela chegou na agência e ela me disse assim... Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Liberta Talks. Eu sou o Lucas, sócio da Liberta Educação, host aqui do podcast, e hoje a gente vai falar sobre seguros com a Elisandra Alba, nossa head de seguros e previdência. Vamos trazer aqui informações sobre mercado, vamos falar sobre venda, como que a gente contorna a objeção, né? Principalmente contornar uma objeção em uma oportunidade de negócio, né? Mas antes da gente começar, turma, já vou pedir para vocês, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, se conhece alguém que tem alguma conexão já com seguros, que conhece, que goste, né, desse mercado, já compartilha com essas pessoas, se inscreve no canal para que a gente consiga aí já entregar um bom conteúdo para vocês. Temos alguns outros conteúdos sobre isso, né, para vocês poderem ficar ligados e essas pessoas também. Mas Elis, antes da gente começar, né, já queria trazer aqui para a turma e já queria que você se apresentasse para todo mundo aí. Me conta um pouco sobre a Elisandra. Me conta um pouco sobre a tua trajetória, me fala um pouquinho aí sobre como o seguro se conecta na tua vida. Exatamente. Primeiramente, obrigada, Lucas, pelo convite. É uma honra falar sobre um tema que é tão nobre na vida das pessoas, né? E falando um pouquinho, então, da Elis, eu venho aí de uma trajetória aí de mais de 10 anos dentro do sistema cooperativos, tanto financeiro quanto do agronegócio. Então, as raízes, elas estão e sempre tiveram, né, no meio do cooperativismo. E é algo assim que eu sou apaixonada. E o seguro, então, ele se conectou comigo numa dessas experiências, né, que eu tive dentro dessas cooperativas. A primeira experiência que eu tive foi, eu não quero nem ver isso na minha frente, porque é muito difícil, é muito complexo. Sim, é verdade. São muitos critérios. E eu não me vejo fazendo isso, né? Sim. E, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo o produto, fui entendendo ele. E, ao mesmo tempo, a gente se depara com o nosso propósito de vida, né? E desse período todo, né? Em torno aí de uns 7 anos, mais ou menos, o seguro ele é presente na minha vida, né? Como uma pessoa que... tem seguro, tenho vários tipos de seguros, né? Mas principalmente com a missão de levar isso para outras pessoas, de despertar nas pessoas essa consciência da importância que é ter um bom seguro, seja o seguro de vida, um patrimonial, o seguro do carro, né? Porque o que acontece, né, Lucas? A gente vê e é uma realidade que a gente vive todo dia. Estamos expostos a diversos riscos, né? Sim. Sejam eles pessoais, profissionais, financeiros. E qualquer evento que ocorra pode estar impactando, de certa forma, isso. E isso tudo ele está muito ligado com os nossos fatores psicológicos, emocionais. E aí, se eu não tiver ali com um bom planejamento financeiro, que eu esteja com os meus bens blindados, com uma proteção, seja para os bens ou para a família, para os meus dependentes, né? Isso pode desencadear uma série de questões, né? E aí, como que eu me reconecto de novo a fazer tudo aquilo que eu já tinha, né? Porque, às vezes, quando a gente fala principalmente de patrimônios, né? Quantos anos eu levo para ter um patrimônio? Sim. E aí acontece de acabar, como é que eu volto isso? Exato. Quanto tempo eu levo para reconstruir o que eu tinha? Exatamente, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente está sentindo na pele isso, Sim. né? Então, existem mecanismos que podem estar contribuindo para essa proteção e o seguro é uma forma delas, né? Seja a previdência, seja o seguro de vida, seja o próprio seguro de educação, que é para os filhos, né? Aconteceu alguma coisa com o pai ou com o responsável, né? O seguro vai ter toda essa dinâmica de estar protegendo ali o futuro escolar do seu filho.
Então, ele é muito importante. E o seguro ele tem várias modalidades, né? Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esses vários pontos, de onde ele se encaixa, de como é que a gente faz isso, de como é que eu faço uma venda de seguros assertiva, né? Como é que eu sou um vendedor, mas não aquele vendedor que empurra um produto, mas que entende a necessidade do associado, do cliente, que se coloca no lugar dele. Porque uma coisa eu sempre digo, né, Lucas? Qualquer produto que nós formos vender, né, e nós vivemos venda na essência, se nós não conhecermos a vida do nosso cliente, a necessidade do nosso cliente, a negociação final ela não ocorre. Ou ela pode ocorrer porque ele foi pressionado a comprar algo, tá. E aí, ali na frente, ele vai perceber que aquilo não faz sentido nenhum e ele vai querer cancelar, ou ele vai ter uma frustração porque não estava adequado à necessidade dele, né? Sim. Ou, ao mesmo tempo, ele pode ter comprado, e se eu fui a pessoa que fui o consultor dele e não tive... não fiz essa análise profunda da vida do meu cliente, eu posso ter pecado ali em alguma cobertura. Que daqui a pouco para ele era importante ter, e no momento ali de compilar uma pólice, eu não olhei para isso, ou eu não conversei mais com ele para entender ainda mais a realidade dele, qual que eram os planos, Sim, muitas vezes eu vendi a PMT, né? Vendi uma PMT, vendi uma parcela. Isso aí, exatamente. Eu percebi, sabe que eu percebo muito isso, a gente que veio do mercado financeiro, eu estou no mercado financeiro por bastante tempo, né? Eu noto que muitas vezes o seguro ele é um complemento de algo na venda, né? Ele não deveria ser, mas muitas vezes ele é. Então, eu estou lá comercializando alguma coisa, estou vendendo um produto de crédito, estou vendendo um produto de consórcio, alguma coisa assim. Ele é um complemento, vamos fazer um segurinho aqui. E aí acaba virando o segurinho aqui, acaba virando a PMT ali, uma parcelinha aqui, né? Isso eu percebo, assim, eu noto. E os grandes players de mercado hoje, quando atuam com esse tipo de coisa, a gente consegue notar a diferença. Né? Que é quando, de fato, eles conseguem vender o produto pela, principalmente, a necessidade que ele tem, o despertar do interesse de... Não, faz sentido, Lucas. Isso que tu está me falando faz sentido. De fato, essa reconstrução aí eu posso, principalmente, mitigar ela, né? Eu consigo mitigar ela. Então, eu percebo, vejo, tu viveu isso, tu vive isso há 7 anos, né? Sim. E eu imagino que é assim. E isso que tu traz, né? Só mais um segurinho, né? E essa forma que o seguro ele foi apresentado à sociedade é o que gera muito essa questão hoje das pessoas ficarem um pouco receosas ao fazer seguros. Né? Porque ele nunca foi olhado da forma que ele deveria ser, da importância que ele é. Né? Sim. E aí teve muito, e a gente viveu muito isso, e teve exemplos de pessoas que elas achavam que elas tinham seguro, e no momento de um sinistro, quando elas realmente iriam precisar, aí elas foram descobrir que era um seguro, mas que não cobria aquele dano, aquele evento, enfim, né? Sim. Não tinha aquela construção se aquilo fazia sentido. É obrigatório ter? Perfeito, né? Cada empresa tem as suas políticas e está tudo certo. Mas agora, no momento que você inclui ou complementa um produto, tu também tem que ser transparente com o teu cliente e explicar para ele, olha, tem aqui o seguro, mas ele vai cobrir isso, isso e isso. Para que a pessoa ela tenha aquela consciência do que de fato ela está comprando, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Liz. Olha só, já que a gente está falando sobre, principalmente, tem o colaborador, vamos lá, o profissional de mercado, né? Tem lá um representante, o corretor, né? Enfim, que ele vende o seguro de uma maneira. A gente entende que muitas vezes a própria população ela recebe de uma outra maneira, né? Que é uma maneira mais difícil, uma maneira... o seguro ele é visto como maus olhos muitas vezes no mercado, né? Para quem recebe a informação. Então eu queria te perguntar, o que te motiva a trabalhar com algo que as pessoas consideram, né? Vamos lá, difícil de se vender? Olha, ao mesmo tempo que eu refleti muito sobre essa pergunta, né, tem duas coisas, Lucas, que as pessoas elas não são muito abertas a falar. E essas duas coisas elas são, uma é sobre morte e a outra é sobre dinheiro. Então são duas coisas que nem todo ser humano ele é aberto a falar sobre isso sem ter uma intimidade. Né? Sem ter uma relação, sem ter essa sinergia, né? De expor algo que é tão único de cada pessoa, né?
E esses 2 pontos assim me fizeram a olhar para esse produto de uma forma diferente. Tá, como é que eu chego lá no Lucas e abordo esse tema com ele? Sem ser invasiva, né? Sem impressionar o Lucas, mas que a abordagem que eu desenvolvo, que eu vou conseguir vender, né? E que faça sentido para o Lucas. E eu sempre olhei o negócio nesta reciprocidade. E foi o que deu muito certo e que dá muito certo. Porque quando você não conhece a pessoa, você vai chegar lá e vai ligar para o Lucas, Lucas, tenho aqui uma pólice de seguro de vida para ti, sem nem conhecer a tua realidade, né? Sim. E quando eu faço essa abordagem inicial, eu conheço a necessidade do Lucas. E aí eu sou muito mais assertiva. E nesse contexto todo, a gente vai percebendo a importância que você desperta nas pessoas sobre a questão da consciência. Porque o seguro, ele é isso. Ele não é vender um produto, mas despertar a consciência nas pessoas da importância que ele tem, né? Então, eu sempre trago muito desta forma. Porque, na verdade, é o propósito, é a missão do seguro, né? Por mais que ele tenha sido introduzido de uma maneira equivocada, não da maneira correta, e que hoje nós temos, né, esse desafio de estar trazendo a cultura do seguro da forma que ele tem que ser. E a minha missão ela é muito voltada nesse sentido. Hoje, eu atender um cliente, eu vou estruturar uma pólice, vou entender o risco do negócio dele, entender a operação dele, né? Entender todo o processo de vida dele, né? Porque tudo está interligado. Uma coisa, ela fomenta a outra, né? Assim, digamos, né? E quando eu atuo desta forma, eu sou muito mais assertiva e o meu cliente fica 100% satisfeito. Muito bom. Né? Então, é isso que... Essa questão, assim, é difícil. Ele é muito difícil. Não é um produto fácil. E não digo só com os seguros. Qualquer produto que você for vender, ele vai ter as suas particularidades, né? E quando você não domina algo que você vende, eu acho que essa é o maior déficit que pode ocorrer. Porque aí tu não passa a segurança que você deveria passar de algo que é tão único de cada pessoa, né? Se tratando pela questão do tema seguros. Então, às vezes, as pessoas elas não conhecem na essência como que é o produto, né? Esse capital intelectual que a gente chama, ele é extremamente importante porque ele é um produto que ele tem várias cláusulas, critérios, para cada coisa ele funciona de uma forma, não tem como dar um Ctrl+C e Ctrl+V e ser para tudo, né? E aí isso gera essa questão agora me fugiu a palavra, das pessoas verem como um produto que é difícil de vender. Sim. Né? Gera um obstáculo de venda. Exatamente. Gera esse obstáculo porque falta aquele conhecimento sobre aquilo que está sendo abordado ou que está sendo falado, né? Sim. Olha que legal. Já que a gente está falando sobre entender, né? Entender para poder vender o produto, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, se tu fosse botar assim, falar para a galera de casa, né? Qual é a importância, principalmente de seguros que eles não são tão... tão comercializados hoje no mercado financeiro. A gente que atua com cooperativas, né, a gente nota que são, por exemplo, a importância de uma proteção patrimonial, por exemplo. Hoje tu vê muito, por exemplo, seguro do carro, tu vê que o associado, ele tem um seguro do carro. E aí tu vai olhar a casa, ele tem o seguro da casa, às vezes não tem. Seguro de vida, ele tem, às vezes não tem. O patrimonial quase ninguém tem, quase ninguém faz. Então, eu queria ouvir de ti um pouco, tu que tem a expertise no mercado, qual a importância de uma proteção patrimonial? Então, Lucas, a importância do seguro patrimonial, ele se dá muito em virtude de que é o que provém a renda, seja dos sócios, das famílias e dos próprios colaboradores, né? Faz sentido. E aí, quando eu tenho um negócio, eu não posso pensar somente em mim ou somente na minha família, mas também naquelas pessoas que estão trabalhando na minha empresa, né? Faz sentido. E aí, proteger isso tudo é algo assim que é extremamente fundamental. E muitas vezes isso se passa muito despercebido. E não é pelas pessoas, muitas vezes, não quererem fazer o seguro, mas é que elas nem pararam para pensar... Para avaliar isso, né? Exatamente. E o nosso papel dentro desse cenário é trazer isso,
a consciência. Bah, Lucas, tu parou para pensar que hoje tu tem uma empresa ali que ela vale X milhões, tu tem tantas pessoas envolvidas no processo, e se acontecer algo, caiu um raio ou deu um curto elétrico e pegou fogo, como é que você refaz isso tudo num curto prazo, né? No curto prazo, como é que você vai gerir e administrar tudo isso? Porque aí, assim, tu tá ali diante de um sinistro, de um episódio que você não estava contando que isso poderia acontecer, né? E, ao mesmo tempo, tu tem toda uma questão emocional ali que te abalou literalmente. Sim. Porque daí, assim, tem muitas empresas que elas investem e que elas não têm o seguro. E eu tive um dos últimos clientes que me contratou para fazer a consultoria. Era uma empresa que eles investiram milhões para reformar, para ampliar, para fazer assim, para a empresa voar, né? E eles não olharam para o seguro. E aí deu um curto elétrico e acabou com a empresa. Queimou, pegou fogo numa tarde de um domingo e não sobrou nada. Que loucura. E aí como é que fica tudo isso? Porque aí eles tinham investido em financiamento, então eles teriam que pagar o financiamento de todo o investimento. A renda dos sócios, da família, dos colaboradores, estava tudo atrelado àquele negócio. Sim. E aí, da obra, né? Exato. E aí, como é que tu gerencia tudo isso? E essa questão do patrimonial, principalmente, tem muito algumas objeções com ele. E não é um seguro que ele seja difícil de fazer ou difícil do segurado entender, mas é a forma que ele é estruturado. Sim. E para mim estruturar uma boa pólice de seguro, eu preciso botar as botinas e ir lá na empresa, né? Sim. Tem que pisar no barro, né? Exatamente, como você diz, né? Pisar no barro mesmo, literalmente. Entender o processo, entender a operação, entender quais são os riscos que estão vinculados àquele negócio, fazer um diagnóstico, né, daquele negócio, para daí sim você estruturar uma pólice. Sim. E aí, quando você faz isso, você tem uma assertividade muito grande. Pode ser que ocorra sinistro, enfim, está tudo certo. Hoje, por exemplo, eu atuo muito com grandes riscos, que é o que eu mais me identifico, é o que eu gosto muito de fazer, né, em paralelo, né, com a Liberta. Porque esses grandes riscos, muitas empresas não têm seguro. E elas não têm por esses dois motivos. Ou que elas não tiveram o momento ali que elas pararam para refletir sobre a importância dessa blindagem patrimonial. E o segundo motivo é que elas tiveram uma grande frustração. Que elas pagaram o seguro e que no momento que elas foram precisar, elas perceberam que ou não tinha cobertura, né? Ou que era um seguro mais simples perto da operação que ela tinha. Então, esses são fatores que leva muitas vezes as pessoas a criar essas objeções, não, o seguro não funciona, porque eu só pago o seguro, mas eu não uso o seguro. Né? Então, é muito nesse sentido, as pessoas elas vão criando essa consciência negativa sobre algo que é tão bom pela experiência que elas tiveram, né? Sim, o seguro se paga para não usar, na verdade, né? Mas... É modo de dizer, mas tipo assim, se paga para não usar, tu paga para não precisar usar. Tipo assim, é para tu dormir, é um investimento de paz. Exato. O seguro é um investimento de paz. Exatamente. É para tu pagar para dormir, né? Para dormir Exatamente. bem. Mas olha só, Elis, tu estava falando falou um pouco dessa questão de um curto que teve num cliente, então, enfim. Deixa eu te perguntar, eu ia te perguntar isso agora, tá? Qual hoje, se tu pudesse botar na ponta do lápis, assim, de história, tá? Trazendo história. Dentro da tua jornada, qual foi a história de sinistro que mais te marcou? Olha, a história disso. Que tu tava junto, sabe? Que tu, eu consegui ou sustentar essa operação, ou eu poderia ter sustentado uma operação maior, ou ter segurado um volume maior. De um lado eu falhei e do outro lado do outro lado eu tava com o meu cliente, eu tava, sei lá, com o meu associado, enfim. Dentro desse paralelo, um ambiente que tu poderia ter feito algo a mais e no ambiente onde tu fez tudo que tu podia e depois tu disse, não, eu cumpri com o meu propósito. Sim. No ambiente do algo a mais, muitas vezes a gente... A falta de tu se posicionar diante do associado, de trazer para ele a importância daquele produto, em algumas situações eu pequei nesse sentido. Eu poderia ter me posicionado
ter trazido mais reflexões para ele entender, né? Do que depois ver ele numa situação de que ocorreu, né? Eu não me senti culpada, porque pelo menos uma parte do processo eu fiz, né? Foi. Mas talvez eu deveria ter insistido mais, né? Sim. Isso foi algo assim que eu trouxe para mim como um aprendizado. Boa. E hoje eu tento assim, tive um não, ou a pessoa está insegura, ou ela não quer, eu tento descobrir todas as variáveis que está deixando ela dessa forma, para que eu tenha assertividade. Agora, se ela me dá um não claro, de que ela não quer, aí tudo bem. Não, segue a vida, né? Boa. E outro ponto, né, de um sinistro que eu presenciei, né, foi de uma associada, enquanto eu trabalhava em agência, que ela descobriu o câncer de mama. E aí, aquela situação, ela me marcou muito, porque ela chegou na agência e ela me disse assim: Elise, eu tô com uma situação e eu não sei nem como te contar sobre isso, né? Porque envolve a questão financeira, envolve a minha saúde e eu preciso resolver de alguma forma, porque se eu for pelo SUS vai demorar tanto tempo, talvez o tempo que vai demorar para mim poder fazer a cirurgia, fazer o tratamento, pode ser que eu nem aguente até lá, porque o câncer estava muito avançado, né? E aí ela me disse assim, eu sei que eu tenho uma apólice de seguro de vida. E aí eu queria ver contigo, será que não cobre isso? Uhum. E ao mesmo tempo, assim, que ela me contando, assim, escorria lágrimas nos olhos dela, assim. E aí eu disse assim, acalmei ela, disse, fica tranquila que se a apólice não cobrir, a gente também, enquanto cooperativa, tem esse papel social com as pessoas, né? E aí eu peguei a apólice dela, fui olhar, e ela, assim, naquela apreensão, assim, esperando a minha resposta, né? Uhum. E aí, quando eu abri a apólice dela, olhei, tinha cobertura, e aí, quando eu falei para ela que que iria cobrir todos os gastos, que eu só precisava do laudo lá do médico, ela não sabia como agradecer. Sim. O olhar dela transbordava a gratidão de uma forma, assim, que nem ela esperava. Ela disse assim, eu vim aqui como a minha última opção em vida. Olha, porque assim, dependendo do tempo que ela iria demorar no SUS, ela não iria estar viva até que a data da cirurgia ocorresse. Com certeza. Né? E isso me marcou muito, porque aí eu acompanhei todo o caso, né? Desde o início, abrimos o sinistro, o médico deu o laudo, porque nesses casos, né, quando é vida, o médico ele tem que dar um laudo dizendo, né, qual é a doença que a pessoa tem, porque hoje nos planos de saúde tu contrata muito o seguro de vida com base em X doenças, né? Elas são balizadas, né? Tem alguns que cobrem todas as doenças, outros não. Enfim, tu dá o teu time ali do valor também que tu quer pagar, do valor que você quer investir numa apólice, né? E ela tinha o mais completo, então o tratamento dela tinha o melhor possível para fazer todo o tratamento do câncer, as químios, né? Se recuperar, se reestabelecer, né? Psicologicamente, emocionalmente, né? E no momento que o médico mandou o laudo, por exemplo, hoje ela foi na agência, no outro dia o médico já mandou o laudo, a gente já encaminhou para a seguradora. Em 24 horas o valor estava na conta, para ela procurar sem acreditar o médico, né? Enfim, e fazer todo o processo. E foi muito gratificante, assim, porque não é sobre valor monetário, né? Eu digo que seguro não é sobre valor monetário, mas é sobre a tua empatia com a outra vida, né? Sim. E esse caso, assim, me marcou muito porque eu pude vivenciar isso, né? Porque até então a gente vendia, a gente fazia todo o processo e eu sempre trouxe a venda muito consultiva. Eu não tenho um perfil que eu vou fazer uma venda de algo empurrando um produto, né? Esse não é o meu perfil. E eu não tinha experiência de como é que era um sinistro na prática, nessas condições, né? Sim. E foi uma experiência muito bacana, assim, foi um case que eu carrego para a vida e sempre trago para todas as pessoas, assim, porque às vezes as pessoas elas acham que seguro custa muito caro. E se você for analisar, tem apólices básicas, né, com coberturas básicas, que custam menos de R$4 por dia. Yeah. Né?
Então, assim, será que é valor mesmo que eu estou olhando ou eu estou contando uma historinha para mim de algo que eu estou esquivando a não olhar, né? E outra coisa, né, Lucas, principalmente quando a gente fala na questão patrimonial, da blindagem patrimonial que a gente comentava antes, né? O seguro, por exemplo, ele não entra em inventário, ele não tem custo do imposto do ITCMD. Ocorreu o caso, enfim, o pagamento é muito rápido, enfim, não tem toda aquela burocracia, né? Então, os beneficiários já vão receber e tudo mais. E hoje, essa questão da morte, principalmente, nem todas as pessoas querem discutir ou falar sobre. Sim. Mas não somos imortais, né? Já recebi até associado já que não é nem o imortal, né? Eu falando com ele falou assim, Lucas, eu sou imorrível. Imorrível. E aí eu disse, não, tá de sacanagem comigo. Né? Me lembro que era numa agência aqui de Porto Alegre, né? E ele, não, tô falando pra ti assim, que eu não vou fazer esse negócio, é por isso que eu falei desse jeito. Eu disse, não, pera aí só um pouquinho. Porque as pessoas elas têm um receio de falar sobre isso. Esse assunto é um assunto hoje que se tu observar a forma que tu leva ela pro associado, ela acaba blindando, ou melhor, ela acaba criando um bloqueio tão forte que tu não consegue voltar a falar sobre isso. Mas, se a gente conseguir bater nos problemas que isso traz devido não ter e depois falar que isso é um seguro de vida, depois falar que isso é uma blindagem, depois falar que é uma proteção financeira, as fases de avanço, eles podem ter mais ganhos nesse processo. A gente vai falar sobre isso, né, agora nos próximos passos, mas falar um pouco sobre a abordagem comercial, né? Muitas vezes a gente precisa, eu não vou falar que é um seguro de vida. Eu vou te falar que é uma proteção financeira, uma blindagem patrimonial, um investimento de paz. Né? Como a gente falou antes. A forma que a gente leva o produto para o nosso associado, muitas vezes, é a forma que ele aceita, né? Para que a gente continue. Deixa eu te perguntar, qual é o maior erro que os vendedores cometem na abordagem inicial sobre seguro? Olha, Lucas, o maior erro que se comete hoje é querer empurrar o produto. Esse é o maior erro, assim, porque aí a gente já vem dessa cultura que ela tem toda essa questão, né, das pessoas não quererem seguro. E aí, quando o vendedor chega para querer empurrar ainda mais o produto, aí fica pior ainda, né? Sim. Então, eu tenho que ser aquele vendedor consultivo. Porque daí, quando eu sou um vendedor consultivo, eu vou buscar entender a necessidade. E a venda baseada na necessidade, ela é muito mais assertiva por 2 pontos. Primeiro ponto, o vendedor entende o propósito do negócio, ele entende o benefício do produto que ele está vendendo, ele traz essa comunicação com muita clareza para o segurado. E do outro lado, o segurado ele entende, ele compra o produto. Tá, boa. E ele fica tranquilo com isso. Porque ele teve todas as informações que ele precisava para ter uma assertividade. Ele teve uma boa experiência. Então, nos dias que a gente vive hoje, aquele vendedor de empurrar produto, de ficar ligando, de ficar pressionando, esse eu acho que vai ser bem... se já não está extinto, ele vai ser. Né? Porque a sociedade em si ela está se moldando de uma outra forma. Tá, nós somos seres humanos, né? Nós não tem como eu dar um Ctrl+C e Ctrl+V, porque uma coisa para mim pode ser importante e para o Lucas pode não ser. E tá tudo certo, né? Nós temos essas diferenças e que é super normal. Verdade. E aí as empresas que elas entendem isso, que eu não posso ser igual para todos, eu não posso vender a mesma coisa para todos, e não é sobre como tratar as pessoas. Não, o teu tratamento, ele é recíproco. A tua comunicação, isso não afeta. Até teve um dos nossos alunos que me questionou referente, mas se eu abordar de uma certa forma, enfim, com um associado, eu vou estar sendo equivocada no sentido de que eu vou estar sendo bom de um jeito para um e para o outro eu não vou estar sendo tão bom, né? E eu disse assim para ele, olha... as pessoas, o tratamento, ela é igual. Tu vai tratar o ser humano da mesma forma, mas agora o que você vai negociar com ela é diferente. Sim, são coisas diferentes. Porque aí não tem como ser igual, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem necessidades diferentes, né? E quando eu entendo essas necessidades, eu tenho uma assertividade muito grande, porque eu não vendo um produto falando do produto. Eu vendo o produto, após eu entender a necessidade. O produto em si ele vai se vender automaticamente.
As pessoas, elas compram, né? Então, trazer esse olhar, né? E eu não falo isso somente para o produto seguro, mas qualquer produto que você for vender. Né? Se você quer uma assertividade, se você quer um cliente, que ele seja teu cliente por mais de uma vigência da pólice, né? Você vai ter que olhar dessa forma. Né? Você vai ter que olhar para o teu cliente para que ele tenha uma boa experiência, para que a jornada dele seja positiva. E, ao mesmo tempo, eu não posso também ligar lá para o meu cliente somente quando está vencendo o seguro dele. Eu preciso acompanhar ele. Né? Eu preciso entender, seu João, olha só, você fez um investimento aí na empresa, eu vi que está expandindo. Qual que foi o valor do investimento que você fez ali? Precisamos ajustar a tua pólice de seguro. Claro. Eu preciso colocar esses valores ali para que depois no sinistro você não seja prejudicado com uma cláusula de rateio. Trazer essas informações, né? E aí, isso tudo eu só consigo ser consultivo quando eu tenho os dois lados. Quando eu estou próxima do meu cliente e quando eu também conheço o produto. Porque se eu não conhecer o produto e não saber que se eu informar o valor do patrimônio a menor do que ele vale, vai gerar um grande problema num possível sinistro. Então, eu tenho que trazer essa concepção para ele de como que funciona. Então, no momento que você alinha essas expectativas e que você alinha as responsabilidades, porque tanto quem vende quanto quem compra tem as suas responsabilidades, né? E as responsabilidades de quem vende é entender o que está vendendo e de quem compra é, olha, no momento que ocorrer qualquer dano ou ocorrer um sinistro, eu preciso que você me comunique. Porque não tem como a gente ter a bola de cristal e imaginar o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Né? E aí, quando você tem essa clareza das informações, essa clareza da comunicação, e tu traz essa responsabilidade de que o segurado ele também é responsável por uma parte do processo, num possível sinistro, enfim, algo que gere essa vulnerabilidade, as coisas elas se resolvem de maneira muito mais fácil. Muito mais tranquila. Não tem aquela questão de num sinistro assim, não dá certo, isso aqui está trancando, não vai para frente, né? As coisas elas fluem muito mais práticas, né? Até as pessoas às vezes me questionam, Elis, mas tu trabalha com algo que é tão difícil, que é tão complexo, né? E eu trago assim, olha, qualquer coisa pode ser difícil e complexa se você não entender. Agora, quando você entende, você constrói de uma forma diferente, você estrutura de uma forma diferente. E aí você sabe se qualquer dano previsto ali na pólice e esse fato vier a acontecer, vai dar tudo certo. Vai ocorrer o processo de sinistro, vai ter indenização e vai estar tudo ok. Agora, se você faz uma má construção desde o início, aí sim a tendência de lá no sinistro é dar tudo errado. Né? Até uma questão que tu fala, a complexidade ela não está só ligada ao produto, né? Ela está ligada também à forma que eu vendo ele. Então, assim, quer ver um negócio? Eu gosto de trazer muito para a prática do gerente da agência, para o gestor de negócios, lá, o gerente de negócios, né? Gosto de trazer para a rotina deles. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer quando eu trabalhava na agência era fazer assim, ó. Eu pegava, por exemplo, a atualização de imposto de renda da Elis, tá? Eu tinha do ano passado e agora eu estou pegando o atualizado desse ano. A curva, por exemplo, assim, ó, há um volume que teve de... Vamos pegar a parte de... bens, tá? Tu tinha 1 milhão de bens. 1 milhão em reais em valor de bens. E agora são 2 milhões. Primeira coisa que eu fazia era contatar a Elis e perguntar para ela, Elis, me diz uma coisa. Com base nessa evolução, com alguém tu fez, né, a atualização da tua pólice. Tu tem lá com alguém, ou eu tenho aqui comigo, tu tem comigo, mas tu deve ter feito lá fora. Se tu não fez lá fora, tu vai fazer com alguém, ou tu vai fazer comigo, ou tu vai tomar essa decisão. Por quê? Muitas vezes o alerta do consultor financeiro, o alerta do gerente de negócios, garante que o próprio produto seja feito com ele. Vou dar um exemplo na prática. Elis, olha só, tu tem hoje 1 milhão, tu tinha 1 milhão, agora tu tá com 2, tu precisa fazer a atualização dessa tua pólice, tá? Tu precisa mudar, principalmente aumentar teu capital segurado. Tu tem que fazer isso. Não tô te falando que tu precisa fazer comigo, mas tu tem que fazer. O que eu garanto aqui? Que a Elis vai fazer comigo. Porque fui eu que alertei sobre isso, fui eu que eu trouxe essa consultoria. E outra coisa que eu... Até teve um caso que aconteceu aqui numa... Não sei se tu... Né, ficou sabendo, mas teve alguns casos aqui na região, teve Paraná, teve Mato Grosso, onde no Paraná foi, na verdade, um animal, né? Ele acabou pegou lá e mordeu uma tomada e deu um curto-circuito numa ordenha e morreu um volume de vacas leiteiras lá, né? Gente, tu sabe, se botar na ponta do lápis, a gente está falando de 300, 350 mil reais pelo volume de vacas que foram eletrocutadas, né?
Onde eu quero chegar? Eu não vou chegar lá, por exemplo, para o meu associado e dizer para ele, cara, vai morrer tuas vacas também. Não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Mas eu posso dizer para ele assim, fiquei sabendo de uma história aqui de um vizinho, aconteceu alguma coisa aqui. Sim, Lucas, aconteceu que a vaca mordeu ali um curto-circuito ali, mordeu uma tomada e morreu os animais todos. Tá, isso não é um problema para ti? Hoje, assim, a gente está falando de um prejuízo de quanto, Elis? Ah, Lucas, a gente está falando de um prejuízo aí de aproximadamente uns 350 mil reais. Tá, Elis, deixa eu entender uma coisa aqui. Quanto tempo tu leva para levantar 350 mil reais? Ah, Lucas, demora bastante. Tá, isso não é um problema. O teu vizinho aconteceu isso, né? Teve o caso de Mato Grosso lá, lembra? Não sei se tu ficou sabendo, de uma descarga elétrica que caiu numa cerca, 80 cabeças de gado morreram lá. É a mesma coisa. Eu não preciso chegar na Elis e falar para ela aí, turma. Chegar na Elis e falar assim, vai morrer os teus gados. Não precisa disso, pessoal. Mas eu preciso trazer para ele a ótica de o investimento, tu botou dinheiro nisso, tu construiu um patrimônio nisso, se caso acontecer o que acontece, tu tem um prejuízo de R$500 mil e tu vai demorar quanto tempo para construir isso de novo? Pô, Lucas, vou demorar tantos anos. Cara, tu quer ficar à mercê disso? Tu também trouxe uma questão, hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Que muitas vezes fazer um seguro, por exemplo, para um animal, custa R$58 por mês, R$50 por mês. Né? Então, muitas vezes a forma que a gente vende, né? O processo da venda é como eu vendo o produto e como eu conheço o produto. Exatamente. E é os dois pontos que eu sempre trago, né, Lucas? É o quanto eu entendo do que eu vendo, né? E como que eu abordo isso. Porque quando se trata de seguros, ele é um assunto delicado. Sim. Ele é muito delicado. Nem todas as pessoas estão abertas a isso, enfim. E hoje, com tantas coisas que tem de conhecimento, de cursos, de técnicas, para você aprender a abordar isso de uma forma diferente. E isso que tu trouxe é fazer essa venda consultiva. Tu tá despertando nele a consciência. Aconteceu isso com o teu vizinho, né? E se acontecer contigo? Olha o custo. Não, né? problema. O problema disso, né? Quantos anos eu vou demorar para construir isso tudo? Né? Quanto que eu perdi? Quantas apólices de seguro eu poderia ter pagado com isso, né? Então, tipo assim, é gerar essa percepção de valor do produto no associado ou no cliente. E aí, quando você gera essa percepção de valor, ele é automático, Lucas, as pessoas pararem e te olharem assim, caraca. Para refletir, né? Eu não tinha pensado nisso. Sim, verdade. Né? E o nosso papel enquanto consultor, ele está muito relacionado a isso. A ser esse agente que leva e que traz essa consciência para as pessoas. Porque às vezes é o seguinte, eu sou eu sou empresária, tenho lá minhas X empresas e eu não estou parando para pensar em todos os riscos, né? Tô pensando como comprar mais barato e vender mais caro. Isso aí. Isso que eu tô pensando ali no meu negócio, né? E tal. E aí, o nosso papel enquanto consultor financeiro, ele é fazer isso. É entender lá o negócio e trazer essas reflexões, né? Trazer de uma forma, assim, que tu não vai assustar a pessoa, né? Mas que tu vai proporcionar a ela um momento dela pensar no negócio dela. Né? E ao mesmo tempo que você faz isso, você gera uma conexão muito grande com as pessoas. Sim. Porque aí ela vai entender, olha só o Lucas pensando no meu negócio. E aí, assim, depois que você trouxe tudo isso, né, para o teu associado, você acha que ele não vai querer fechar contigo? Não. Então, é gerar essa percepção de valor. Em nenhum momento você está falando de produto, mas você está gerando uma percepção de valor para ele. Sim. Que ele parou e pensou, alguém está pensando no meu negócio. E eu acho que isso é algo assim que não é que é motivante, mas é algo assim que você cumpre de fato com o teu papel. Né? O teu papel ele foi cumprido, a tua missão ela foi assertiva, você fez um bom trabalho. Né? E nós estamos aqui nessa evolução do planeta Terra, como eu digo, que é justamente para isso. Nós estamos aqui para fazer algo, mas agora nós precisamos fazer esse algo muito bem feito, para que, de fato, a gente cause essa transformação na vida das pessoas, né? E eu sempre falo, né, Lucas, que o assunto seguros, só a educação pode levar essa conscientização para as pessoas. Então, a educação, ela é o caminho. Quanto mais as pessoas souberem, quanto mais as pessoas estarem convictas da importância que esse produto tem,
a gente sim vai chegar num alto nível que as pessoas de fato estejam protegidas. Porque riscos, nós estamos eminentes a eles o tempo inteiro, né? Não é algo que, será que vai acontecer? Pode acontecer, né? E aquela história, acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Isso não rola mais, né? Não tem como justificar isso. Então, eu preciso de meios, de fórmulas que minimizem esses impactos e que me deem essa proteção para que eu fique mais tranquila, né? Por exemplo, eu sei que você tem seguro do teu carro, né? Sim. Quando que você usa o seguro do teu carro? Não problema. Não, você usa todos os dias. Faz sentido. Você usa todos os dias. Pegou a verdade. Todos os dias, porque assim, tu tá tranquilo, né? Não te gera aquela emoção, aquela questão assim do fator psicológico. Se alguém me bater, o que vai acontecer? Quanto que custa para arrumar uma porta ou, enfim, qualquer coisa ali do meu veículo, né? Então, a gente fica seguro, porque a gente sabe que tem um mecanismo que está atrelado a isso tudo que nos dá a segurança de tocar a nossa vida, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. A gente só não para pensar, mas a gente usa o tempo inteiro. Seja o seguro de vida que a gente está pensando na nossa família, seja o seguro do nosso carro, que a gente está na estrada, está em trânsito o tempo inteiro. E a gente não está pensando só em nós, mas nós estamos pensando num terceiro, que se nós formos, né, os causadores do dano, né, essa pessoa também vai estar amparada. Então, a gente usa ele o tempo inteiro. Mas a gente tem muito aquela concepção assim, não, eu só uso... o carro, né? Sim. Eu só uso se der um sinistro. A mesma coisa o seguro residencial. Nas apólices dos seguros residenciais, tem várias assistências. Por exemplo, numa dos planos, né, que tem dentro do residencial, tem as limpezas de ar-condicionado. Essas assistências, geralmente, elas são limitadas, né? Quantas que eu posso acionar durante a vigência da apólice, certo? Só a limpeza dos ar-condicionados paga a apólice do seguro do ano inteiro, dependendo do valor que é o bem, né? Porque eu posso pegar e, numa vez só, abrir uma solicitação lá para ir limpar todos os meus ar-condicionados. Sim. Né? E hoje, quanto que custa para limpar cada ar-condicionado? Né? E o ar-condicionado se tornou meio que um fator assim, que é primordial na nossa vida, né? A gente precisa dele. Ele traz uma qualidade de vida muito maior. Então, olha só, tu tá usando do teu seguro ali. E muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. É verdade. Então, muitas vezes, eu sempre trago, inclusive nos treinamentos, que às vezes o pessoal vai muito assim, tem dano elétrico, tem vendaval e granizo, tem isso, tem aquilo, tal e tal. E daí, e as assistências é 24 horas. É a única informação que se traz pro cliente, né? Mas não se diz para ele o que é essa tal de assistência 24 horas. Né? É verdade. Então, pode ser limpeza dos ar-condicionados. Deu um problema na minha chave, eu posso chamar um chaveiro, independente do horário que for. Então, tem vários benefícios que estão atrelados ali que eu posso estar utilizando e isso não vai agravar nem um pouco no valor de prêmio que eu pago. Porque não é um sinistro, é uma assistência. É uma assistência, né? Então, saber informar, trazer isso de uma forma que seja clara e que as pessoas entendam. Que aí elas vão perceber e vão dar valor para aquilo que elas estão comprando, né? Muito bom, muito bom. Olha só, deixa eu te perguntar. Estava batendo o olho aqui nas perguntas. Já que a gente está falando de abordagem comercial, né? Qual é a objeção mais comum que o vendedor de seguros escuta e converte em venda? Qual é a objeção, assim? O que mais acontecia quando tu chegava para falar, quando tu trabalhava na cooperativa, enfim, ou também depois com o teu negócio? Qual a objeção mais comum que tu escuta? Olha, Lucas, essa questão de objeção eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, tá? Porque quando a gente entende do que a gente faz, entende o que a gente vende, a gente não gera a objeção. Tá. Porque muitas vezes a objeção ela é gerada pelo não entendimento da outra parte. E aí ela te dá ali, isso eu não preciso, ou isso não é para mim, eu tenho que ver com tal pessoa para decidir isso. Tá. Porque ela ficou em dúvida. Sim. Algo gerou uma dúvida. E claro, tem a objeção que é da própria pessoa. Não, isso não faz sentido para mim, não é meu momento, eu não quero. Mas a forma de tu converter isso numa venda é justamente trazer essa reflexão para o cliente. Tá, mas olha só, Lucas, tu tem a tua empresa, tu tem a tua frota
e tu tá me dizendo que tu não precisa. Se acontecer algo somente com um caminhão teu, você paga o seguro da frota inteira. E tu acha que isso não é importante, ou que financeiramente isso não vai te prejudicar? E aí, assim, eu não estou falando nem só do dano do caminhão. Agora, se esse caminhão, por exemplo, se envolver num acidente, envolver pessoas, e aí como é que fica o teu processo? E aí quanto que você vai ter que desembolsar? Seja lá, deu um acidente, enfim, uma pessoa morreu, essa pessoa tinha família, tinha filhos, e como é que fica o amparo da empresa que causou isso tudo com essa família? Né? Então, eu acho que não é indo pelo aspecto querendo a questão do gatilho emocional. Não. Não é Com nesse certeza, sentido. Com certeza. É trazer para ele quais são os riscos que o negócio dele estão à mercê ali, o que pode ocorrer. E aí, quando você traz essa percepção para ele, na hora, ele pensa e ele muda de ideia. Porque ele está entendendo o porquê que tu está ofertando algo para ele. Né? Então, é muito nesse sentido. E eu acho que tudo isso que a gente trouxe até aqui bate muito nessa tecla de gerar essa consciência no cliente e gerar a percepção de valor. Porque se ele não entender e ele não refletir sobre o risco, ele não vai querer comprar. Faz sentido. Né? Então, tu tem que olhar por essa perspectiva que você reverte em muitos casos. Tem uma questão, né? As pessoas elas não compram se elas não tiverem consciência de que elas têm um problema. Ou que elas têm uma necessidade, Sim, né? Não, vamos lá. Ela tem... Não, o problema que eu digo assim pode ser até um problema de um desejo. Tá? Eu desejo ter um seguro. Ou nunca vi um problema que a gente estava comentando agora. Tu estava falando, tem lá a empresa tal, tem um patrimônio tal, tem a rota, tem uma frota X, tem o acidente Y, tem todo um contexto. Muitas vezes as pessoas elas têm consciência da situação que elas estão, mas elas não veem problema nisso. E aí é o nosso papel mostrar, cara, olha só, pera aí só um pouquinho. Deixa eu te dizer. Isso aqui, tu falou do caminhão, né? Esse valor desse caminhão aqui, tu tem que desembolsar do teu bolso, isso aqui não é um problema para ti? Não, vendo por essa ótica, sim. Bom, eu tenho uma solução aqui, eu quero te apresentar, né? Eu quero vender o furo na parede, eu não quero vender a furadeira, eu gosto de falar isso nos podcasts, né? Eu falo para os alunos também que a gente não está querendo vender furadeira para o cara que quer botar ali, por exemplo, prender um crachá na parede. Ali é um prego e um martelo, é isso. Então, muitas vezes eu percebo, tá? Eu percebo tanto dos nossos alunos, eu percebo de quando eu trabalhei nas agências, que muitas vezes esse desenho da objeção é muito por quê? Porque eu não consigo avançar numa camada de problema. Eu não consigo mostrar para o meu associado que aquilo ali é um problema para ele. Né? Mas tem aquela questão que tu falou no início, né, Elis? Se não for e eu não tiver interesse, aí eu não vou avançar mesmo. Não tem interesse no produto, eu não quero, não é problema para mim, tá claro. Tudo certo, tá claro. Exato. Tu entendeu todos os pormenores aqui, entendi tudo, eu não quero. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Mas a gente pode voltar a falar sobre isso mais para frente? Pode, podemos falar sobre isso mais para frente, mas show de bola. Agora a gente encerra o assunto. É isso. E é ter essa maturidade, né, Lucas? Eu sempre trago isso, porque não vai ser ali ligando para a pessoa, mandando desesperadamente um monte de mensagem que vai fazer ela mudar de ideia. Né? O que você tem que entender é que você fez a tua parte, né? E que se a pessoa ela também não está disposta a olhar para os riscos que o negócio dela está inerente, não tem muito o que a gente fazer também. Né? Tu tem até um ponto até onde você pode ir. Sim. E aí, dali em diante, eu sou dona do negócio e eu também preciso ter essa conscientização, né? Sobre esses riscos, sobre todas essas questões, né? Elis, show de bola. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem um hábito, tá? De quando tu tá falando lá com os associados, enfim, falando com os clientes, tu trazer casos reais para fortalecer a tua argumentação? Sim, claro que dentro de um contexto muito cuidadoso, né, Claro, Lucas? claro. Né? Sempre olhando muito dessa perspectiva. Mas sim, porque quando você traz esse contexto, tu gera uma relação humana, né? Tu traz algo assim, aconteceu. É um fato, né, que se concretizou. E aí utilizar esses argumentos, utilizar esses exemplos, né?
Porque às vezes a realidade de uma pessoa pode ser a mesma daquela que ocorreu o evento, né? E é normal você querer trazer no sentido assim de ligar esses alertas, né? Assim como tu trouxe antes, olha só, aconteceu lá com o teu vizinho, quanto que tu acha que ele perdeu, né? Então é trazer isso de uma forma muito cuidadosa, sem expor, né, a situação, porque tem situações que elas são muito delicadas, né? E aí como que você utiliza isso também tem que ter um certo grau de profundidade de como que você conduz, né? Mas eu acredito que sim, você usar argumentos reais, você trazer as experiências, isso te dá não somente credibilidade, mas desperta na pessoa o sentido assim, bah, é o mesmo negócio que o meu e aconteceu isso, né? A pessoa, ela se vê naquela situação, né? Sim. Então, com certeza, isso é um ponto muito positivo. Sabe que tu me lembrou de uma coisa agora? Eu costumo falar para meus alunos uma coisa assim, ó, que todo o associado, quando ele vem falar com a gente, ele sempre tem uma objeção. A objeção primeira é a da dúvida, tá? Porque ele quer conhecer o produto, tem todo um contexto. Só que uma das coisas que eu noto é que muitas vezes as pessoas elas têm experiência negativa em alguns produtos, tá? E se a gente for botar aqui em ordem, tá? O seguro é um dos principais. Então, muitas vezes, essa coisa que tu traz de trazer o exemplo real, mostrar assim, não, olha só, eu trabalho com seguros, tá? Eu tenho seguro, nós temos a nossa seguradora, nós trabalhamos aqui na cooperativa tal, somos corretora tal e tem a seguradora X. Aqui, os meus associados, olha, eles são atendidos dessa maneira. Mostrar isso hoje para o nosso associado demonstra o quê? Primeiro, de que não é só da boca para fora, que eu estou dizendo que o meu produto é bom, que eu tenho o melhor produto, que eu tenho o melhor atendimento. Não, de fato eu tenho, tá aqui. Ó, estou te mostrando. Então, a argumentação de trazer o exemplo real, trazer o fato relevante, ele funciona, na minha opinião, funciona muito com a venda. Isso não vale só para seguro, isso vale para tudo. É de fato mostrar o meu produto é bom e está aqui, ó. Estou te mostrando que de fato ele funciona. Exato, né, Lucas? E quando tu levanta esse ponto, é algo assim extremamente relevante, tá? Porque às vezes o segurado, ele tá olhando o preço e ele tá comparando o teu preço com o outro preço lá do X concorrente. Sim, laranja com banana. E aí, assim, ele não tá entendendo qual que é a segurança que, de fato, né, a empresa A, a tua empresa tem, né, com aquela que ela está comparando. E nós tivemos um episódio que ocorreu aqui, e como isso é público, né, então não tem problema eu falar sobre isso. Por exemplo, hoje, dentro dessa questão de seguros, existem as seguradoras e existem as associações, tá? E, dado esse cenário, quando ocorreu as nossas enchentes aqui, as seguradoras elas flexibilizaram muito a questão dos veículos. Então, assim, para tu abrir o sinistro, tu só mandava lá onde estava o teu veículo, a localização de onde estava o veículo, né? As seguradoras, elas estavam em menos de 24 horas fazendo os créditos nas contas dos segurados, né? E teve as associações que elas não flexibilizaram e elas não pagaram. E aí muitas pessoas começaram a entender, tá, mas aí assim, eu tenho a cooperativa X, que trabalha com as seguradoras, que tem estrutura, que tem um resseguro, que tem um portfólio, que tem toda uma assessoria, que tem todo o embasamento do produto que elas fazem. E eu tenho do outro lado uma associação, que é, por exemplo, eu e o Lucas e mais duas pessoas ali, vamos fazer uma associação, vamos abrir um fundo, e aí a gente decide quais são os riscos que nós vamos acatar ou não. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Só que aí num evento dessa proporção, dessa magnitude, talvez a associação ela não vai ter o recurso, ela não vai ter o capital total para bancar, como é uma seguradora que ela também divide o risco dela com o seguro. Né? Então, eu sempre trago muito para o associado quando ele quer comprar algo e ele está olhando o preço. E para mim, aconteceu muito no início do meu negócio, tá? Como eu trabalho com grandes riscos, eu tenho X público que eu atendo. Então, é muito nichado o meu negócio, né? E aí, no início, eu recebia muito assim de algumas empresas querendo só cotações. E eu era muito direta, assim, né? Olha, se você está procurando só uma cotação, tem X corretores aí no mercado, então você pode ir atrás de qualquer um deles. Porque o que eu vou te entregar não vai ser só uma cotação. Né? Eu vou fazer um estudo do teu negócio, vou te entregar algo que realmente faça sentido. Agora, se você vê que o teu negócio qualquer um pode fazer isso e tu acha que
que qualquer tipo de cobertura é suficiente, tá tudo certo, né? E aí a pessoa fica assim. E já teve casos também que eu trouxe essa abordagem, o cliente foi em outro concorrente fazer, quando ele foi renovar a pólice, ele me procurou. E daí ele não queria nem saber o preço, ele só queria que eu ajustasse tudo aquilo que não estava certo, que eu adequasse aquilo, que eu reenquadrasse, todo um trabalho. E aí ele só me diz assim, eu não quero saber quanto que você vai me cobrar para fazer isso. Eu só quero que o meu seguro esteja adequado com o meu negócio, com a proporção que ele é e que ele, de fato, me dê segurança. Então, o que acontece muito, né, Lucas? Às vezes as pessoas elas têm que passar por essa frustração por uma má escolha que elas fizeram, né? E tá tudo certo, porque às vezes nem todo mundo vai ter essa percepção do que o barato às vezes pode custar muito caro. Faz sentido. Né? Então, é trazer essas percepções, é trazer essas reflexões, né? Olha, isso é se a gente... Vamos trazer para aqui, para o lado do gerente de negócios, né? Isso tem muito, tá? Isso acontece muito. Principalmente o associado que vem, mas eu tenho seguro lá com tal lugar, o meu seguro fica com um corretor, o meu seguro fica com tal seguradora. Não, tranquilo, olha só, tu conhece a seguradora tal, que são as seguradoras das cooperativas que a gente trabalha, né? Como nossos clientes, enfim. Conhece a seguradora X, a seguradora Y? Não, mas é que eu tenho o meu corretor tal. O teu corretor, ele vai te atender, tá tudo certo, vai te atender. Mas a seguradora que tem por trás disso, quem é que está por trás disso aí? Quem é que vai bancar? Quem é que vai segurar o rojão? Né? Não, eu não sei. Cara, mais importante, né? Não estou falando em nível de... vamos lá. Mais urgente do que eu saber o corretor é saber quem vai me bancar. Quem vai segurar o rojão. O corretor ele é importante, extremamente importante. Ele é a primeira pessoa que vai estar ali para poder fazer tanto a argumentação da venda como a argumentação do pós-venda. Tá? Mas quem é que vai sustentar isso tudo? É o que tu trouxe agora. O caso das enchentes. Quem foi que sustentou tudo? Foram as seguradoras, as grandes seguradoras. São as pessoas que têm o quê? Credibilidade no mercado. São seguradoras que têm credibilidade no mercado, né? Isso conta muito. Tá louco. Não, com certeza, né, Lucas? E essa questão, né, do comparar preço, por exemplo. Ontem teve um cliente que ele me procurou para fazer seguro do carro dele. Eu já tenho o seguro da empresa e tal, e aí ele estava comprando um veículo lá para a empresa. E aí ele me mandou assim, Elisa, eu sei que não é do teu negócio fazer seguro de veículo, mas eu quero muito que tu faça. Tá, eu disse assim, olha, eu tô sem tempo agora, mas à noite eu posso ver para ti e tudo mais. Ele, não tem problema. Tu me mandando aí até segunda-feira, que é o dia que eu vou pegar o carro lá na concessionária, tá tudo certo. E aí tá, durante o dia ali ele me mandou uma cotação que a própria concessionária fez. E aí eu vou analisando aquela cotação, né? À noite, quando eu fui pegar para fazer a minha, né? Tá, beleza. Aí eu fiz a cotação, coloquei as coberturas, enfim, é um carro que ele vai utilizar para finalidade de comercial, então ele vai visitar clientes. A finalidade do veículo é essa, né? Daí eu fiz a cotação e tal, e a minha deu maior o valor. Ali na questão não da franquia, mas quando puxa a FIP do carro, a minha ficou maior do que a que ele tinha me mandado, tá? E daí eu fui fazer uma análise mais profunda para entender ali o que estava dando de divergente. Na atividade do risco, ou seja, para a finalidade que ele iria utilizar aquele carro, na da concessionária, estava como se ele ia usar para fins particulares, não para a empresa. E na minha, eu fiz o enquadramento correto, comercial. Ele vai utilizar comercial. Então, olha só. Aí, o que eu fiz? Eu disse assim, olha só, seu Pedro, você me mandou uma cotação, o valor está menor que o meu. Eu não sei se você está buscando por valor de preço, de prêmio, né? Ou se você quer, de fato, estar seguro. Então, isso para mim é importante, porque se você quer só uma cotação de qualquer jeito, né, eu nem faria para você, né? Mas você sabe a forma que eu trabalho. E aí ele me disse assim, não, Elisa, eu já te chamei por causa da forma que você trabalha. Eu só te mandei a outra cotação para daqui a pouco tu precisar de um dado adicional, enfim, ou tu quiser analisar. Mas não te mandei com o intuito de, tem uma outra opção aqui. Não, né? Entendi. Mas aí, assim, contigo o negócio. É comigo o negócio. Só que daí tu vê, né, Lucas, cai isso numa mão de uma pessoa que ela não tem o conhecimento sobre o produto. E ela é efetiva, o que era uma atividade comercial como particular. Isso num sinistro dá um problema gigantesco. É rosco. Né? E aí como é que tu explica para o associado
que ele pagou uma pólice de seguro, mas que o sinistro não está coberto. E aí, de quem que é o erro? De quem não teve a informação que ele ia usar o veículo para fins comerciais, né? O segurado não passou essa informação, ou o segurado passou essa informação e não foi feito porque, se eu botar ali que é fins comercial, agrava o risco, caro. né? E vai ficar mais caro, e eu posso perder essa cotação. Exatamente. Então, de que forma que você olha para isso, né? E eu acho que quando você traz o porquê que está mais caro, a pessoa, ela entende. E aí tá na mão dela decidir, temos 2 apólices aqui. Uma tá certa e outra não tá certa. Agora tá na tua mão decidir o que você quer. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas nem estão olhando pro cenário inteiro de como é que é. E daí eu só perguntei para ele assim, essas coberturas, elas são... Tu acha que tá adequada para ti? Tipo, ele tava comprando um veículo lá de quase 400 mil. A cobertura principal lá de danos materiais e casco, 400 mil. E eu disse assim para ele, e se tu bater num terceiro, como é que fica? Tu só tem 400 mil? E o restante? Né? Então, é trazer isso para a pessoa, né? Olha, tu viaja, tu vai utilizar o veículo para fins comerciais, enfim. Tu tem que trazer essa perspectiva para ele, porque tu está sendo consultor, né? Ele te escolheu. Então, o que acontece? Eu vou trazer tudo que é inerente, todos os riscos, independente do valor que vai dar. Agora, se ele me disser assim, não, Elis, guinche limitado para mim não é interessante. Pode botar ali só 200 km, tá show de bola. Daí perfeito, eu vou botar lá os 200 km como ele me pediu. Mas a primeira cotação, o meu primeiro contato com ele, eu vou passar o completo. Né? Aí depois disso ele vai me dizer, não, isso para mim não faz sentido, isso também não e tal, né? Sim. Então são coisas que você tem que trazer isso pro teu cliente, né? E outra cobertura também que nem agrava tanto no valor de prêmio, que é a responsabilidade civil. Né? Hoje muitas pessoas não olham para essa cobertura e ela tem uma importância assim gigantesca, porque me envolvi num acidente, por exemplo, morreu uma pessoa, a família me coloca na justiça, eu posso utilizar dessa cobertura, né? Desde que eu não causei o acidente por livre e espontânea vontade, que daí isso também não tem o que fazer, né? Sim. Mas agora, se o evento de fato ocorreu e a família, né, da vítima, enfim, colocou eu na justiça, eu posso estar utilizando dessa cobertura. Sim. E aí, por que é tão importante ter tantos danos morais e os danos corporais com boas coberturas no seguro? Justamente para isso. Porque essas coberturas de responsabilidade civil, elas só podem ser acionadas por uma jurisprudência. Sim. Né? Eu não posso acionar. É só se eu for, por exemplo, processado. Isso aí. Tem que ter uma jurisprudência para que ela seja, de fato, efetiva. Sim. Né? Eu já ouvi falar uma vez sobre isso. Eu e minha esposa, a gente morou em um apartamento uma vez e eu estava montando um seguro para o apartamento. Era apartamento alugado. Daí era, em vez de... A gente não colocou prédio, botou conteúdo, um monte de coisa. Foi montando. E uma das coisas que o corretor da época me falou foi isso. Ele falou assim, Lucas, olha só, isso aqui que a gente está fazendo, o RC, né, que a gente acredito que seja importante para ti, naquela época eu nem estava pensando... familiar. Eu nem estava pensando nisso. Ele, cara, isso aqui não é assim, aconteceu tal coisa, vamos supor, deu um vazamento no teu banheiro. E aí o teu banheiro caiu pro vizinho de baixo. E aí tu vai lá usar a RC. Não, a RC não serve para isso. A RC vai servir para quê? Caso ele te coloque na justiça por isso, essa cobertura vai te proteger. Tá. E qual vai me proteger em caso ele não fizer isso? Daí ele começou a ruptura de tubulações, ele começou a desenhar danos por água, várias outras, né? Ele começou a me trazer outras alternativas, porque o que acontece, né, Lucas? Tu pode ir na maior boa vontade lá pro teu vizinho tentar consertar o dano, mas ele pode ser negligente contigo, né? Mesmo assim, ele pode dizer não. Mesmo assim, tipo, tu pode ir lá arrumar, fazer tudo e ele ainda mesmo assim querer te colocar na justiça. Sim. Né? Então, isso pode gerar um agravo muito grande de algo que tu nem tem culpa. Tu fez da melhor maneira, né? Mas a gente lida com pessoas e cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que ter essas formas que minimizem esses impactos, que nos dão essa proteção, que nos dão essa segurança, essa tranquilidade quando um evento de fato acontecer, né? Sim. Isso é verdade. Elis, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando que esse tema a gente estava falando sobre a SUSEP, né? Foi ontem, acho que a gente estava falando sobre isso. Olha só, qual a importância da educação continuada para seguro para ti? Principalmente porque olha só, nós estamos falando do produto, a gente falou de coberturas e a gente falou de abordagem comercial. Isso,
Dentro desse desenho, qual o nível de importância eu estar constantemente me atualizando quanto a isso, né? Olha, Lucas, eu acredito que a educação ela é a base mais importante para que a gente fomente a cultura de seguros da forma correta. É o passo assim mais importante que seja o mercado de seguros, as próprias seguradoras, a SUSEP, que é o órgão, né, que regulamenta e fiscaliza isso tudo, também estar com ações muito voltadas à educação, porque vai ser a base da conscientização que as pessoas elas vão ter um olhar diferente para o produto. E ao mesmo tempo, só a educação ela também não basta. Né? Tem que ter esse fomento no conhecimento, tem que ter esse olhar diferente, tem que ter esse entendimento sobre os produtos que eu estou trabalhando, de que forma que eu estou abordando isso, né? E eu sempre digo, no momento que o ser humano achar que ele não precisa mais de conhecimento, ou que ele sabe tudo, acho que acabou-se por aí. Né? Porque as coisas elas estão mudando o tempo inteiro e a gente precisa estar atualizado com isso. Né? Então, a educação, sim, ela é primordial, principalmente para o nosso segmento, que ele foi inserido de uma forma não corretamente, né? Justamente por isso, por ele ser um produto empurrado, por ele ser um complemento de uma coisa, enfim, teve muito isso, né? Então, agora a gente tem que desmistificar isso e trazer para as pessoas, não, seguro é bom, seguro funciona, seguro vai blindar você das situações que não está ao seu controle. Sim, né? Não tem como eu controlar o clima, enfim, se vai ou não acontecer. Sim. Né? E é isso, é como você diz, o investimento de paz. Gostei dessa tua frase. Investimento né? de paz, botar a cabeça no travesseiro, dormir bem, todo o meu capital lá, todo o meu patrimônio está blindado. E aí que a gente vem muito com esse propósito, né, Lucas? Através da Liberta, ser esse agente de transformação positiva na vida dos nossos alunos, né, das pessoas que vão ser impactadas com o que nós temos para trazer. Porque sim, vamos trabalhar negócios, vamos fomentar, né, a questão das carteiras, enfim, trazer esse olhar, né? Mas de que forma que a gente faz isso? De que forma que eu gero valor para o meu associado? De que forma que eu gero principalidade para ele? Né? Então, é trazer isso para os nossos clientes, né? Que hoje a gente atua com o sistema cooperativo, a gente tem muito esse olhar, a gente vem de cooperativas, né? E como eu disse lá no início, né? A gente tem isso na essência. E a gente só vai aplicar algo que, de fato, a gente entende, conhece e tem domínio sobre aquilo. Né? Que a gente seja especialista naquilo que a gente está fazendo. E ser especialista não significa saber tudo. Mas que, quando eu não souber, olha, essa informação eu não tenho hoje, mas amanhã eu te retorno com ela. E uma das coisas também que acontece muito em venda é quando o vendedor ele não sabe o que o cliente está questionando ele, e aí ele tenta dar uma desculpa ou ele tenta fugir do assunto e ali acabou, né? Sim. É muito mais simples eu dizer, peraí só um pouquinho, olha só, isso aqui amanhã... Fica tranquilo que eu não tenho informação agora, mas amanhã até umas 10 horas, até as 10h30 da manhã eu já te retorno isso aqui, pode ficar tranquilo. E você gera credibilidade. Demais. Sabe? Demais. Então, dizer não é ruim. Agora, o problema é você dizer um sim que nem você tem certeza que é. É verdade. Né? Então, já passamos por isso. Exatamente. Mas, Elisa, deixa eu te perguntar, olha só. Como é que tu vê o futuro do mercado hoje, principalmente da parte de seguros, né? Não precisa pegar aí para 30 anos, não. Para agora, para os próximos anos. Com base em tudo que está acontecendo, né? Tiveram as queimadas agora, meio ano atrás, na verdade, na Amazônia. Aí teve as queimadas lá nos Estados Unidos, né? A gente não está livre disso. Tudo está aqui, que nem tu falou, eu não consigo controlar isso, né? Tivemos um problema aqui no Rio Grande do Sul, né? Enfim, como que tu vê o mercado? Olha, Lucas, eu vejo o mercado de seguros numa crescente muito grande, tá? Boa. Muito grande. A oportunidade de crescimento ela é gigantesca, para não falar outra palavra, né? Por exemplo, o brasileiro ele não tem essa cultura de fazer seguro. Ele não tem a cultura dele prever algo que pode acontecer. E quando a gente fala de clima, são situações que não estão no nosso controle, né? E se falando principalmente aqui do nosso estado, né? Rio Grande do Sul, hoje, por exemplo, ele está geograficamente numa região onde dá o choque dos ventos quentes e frios dos dois oceanos, né? E aí gera todo esse impacto nas questões climáticas. Então, além disso, nós temos os fatores lá do El Niño e do Laninha. Sim. Então, nós temos muito risco.
E aí, como é que eu vou dizer que nada vai me acontecer? Se tudo o cenário está dizendo que vai acontecer. O aquecimento global está mudando muito essa questão do clima. E eu preciso de mecanismos que me tragam segurança sobre tudo o que eu tenho. Né? E como nós aqui não temos ainda essa cultura, nós acabamos aprendendo na dor. É na dor que o brasileiro aprende a fazer esses movimentos, a buscar esses mecanismos. Né? Não poderia ser assim, mas infelizmente é o caminho. E para te ter uma ideia, né, Lucas, até ontem a gente conversava, quando nós estávamos aqui falando, né, sobre seguros, o Brasil hoje, referente a todo o valor de prêmio que é emitido globalmente, ou seja, no mundo inteiro, o Brasil representa 1,1%. Tá? E isso é uma pesquisa feita recentemente pela CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras. Tá? Então, olha o quanto que nós estamos preocupados com a nossa segurança. Né? E aí, assim, isso tem um potencial muito grande de crescimento e, ao mesmo tempo, isso nos traz um outro olhar. Tá? Nós somos a décima economia do mundo. E aí, quando se fala em questões de seguro, nós estamos na 55ª colocação. Então, como é que essa disparidade ela é muito grande? Como é que eu tenho desenvolvimento sem segurança? Né? Eu preciso, pelo menos, chegar nos 10, eu preciso, pelo menos, equiparar. Né? E até também para as seguradoras quererem ficar no Brasil. Porque é aquela coisa, seguro ele acontece, a metodologia de cálculo, ela está muito atrelada à região, aos riscos dessa região e também ao quanto a população adere a fazer seguro. Então, quanto mais pessoas fazerem seguro, menor fica o preço. Lei da oferta e demanda. Né? Então, as pessoas ainda elas não entenderam isso, né? Sim. Da importância que quanto mais pessoas fazer, mais barato vai ficar para todo mundo. Porque existe um dos princípios no seguro que é o mutualismo. Assim como é no cooperativismo, né? E eu sempre digo que seguro ele é um ato cooperativo, né? Porque são várias pessoas que têm riscos semelhantes que decidem diluir ali o seu risco, né? Eu fico com uma parte do risco e eu entrego para a seguradora a outra parte. Né? Então, é muito nesse sentido, é um mercado aí extrema em expansão e tudo isso que está ocorrendo desse fomento à cultura, desse fomento à educação, eu acredito que a gente vai conseguir, pelo menos, aumentar esse índice que é tão baixo hoje, né? Imagina, representar 1,1%. Então, é algo assim que às vezes é inacreditável, né? Que eu não estou pensando em algo que me daria segurança. E hoje tem alguns dados, até inclusive aqui, finalizando, Lucas, da OMS, que um dos principais fatores, né, que impactam a qualidade de vida das pessoas são os fatores psicológicos. E muitas vezes esse fator psicológico está relacionado a uma questão financeira. Né? E aí, por exemplo, uma perda do emprego, a perda do provedor lá da família repentinamente, né? Então, são coisas que podem ocorrer, ou um acidente que me gera invalidez e eu não consiga mais trabalhar. Como é que eu toco a minha vida? Né? Então, Tem um padrão de vida. Exatamente. Então, eu preciso desses mecanismos, né? Eu preciso dessa estratégia de minimização de risco, de como que eu continuo isso tudo, né? E a gente viu muito nas enchentes aqui que teve... Eu até ouvi uma reportagem que foi uma das que mais me marcou, de uma mulher que ela dizia assim, eu não sei se eu não preferia ter morrido, porque eu perdi tudo. Sim. Eu demorei tantos anos para mim construir isso e agora eu não sei nem por onde recomeçar. Né? Então, o quanto isso não só gera um problema econômico, mas quanto uma questão assim emocional muito profunda, né? Isso é verdade. E é bem pesado isso. Tu falou da OMS, né? Eu estava conversando com um grande parceiro meu aí do mercado de seguros e ele trouxe